Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Esse vídeo aqui agora está um pouco diferente porque nós vamos colocar alguns tópicos aqui e assim eu estou no experimento do programa, do novo programa aqui de gravação de videoaula. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Professor Gugu e que vai estar aqui, ó. Vou colocar disponível aqui para vocês. Aqui, ó, o canal do Professor Gugu, que é muito importante vocês se inscreverem aí no canal do Professor Gugu. Mas agora nós vamos falar de um tema relacionado aos Estados Unidos no século XIX, como que foi todo o seu processo aí emancipador, as guerras que tiveram internas, todo o processo de colonização também. Vamos mencionar aqui um pouco para vocês. Tá aqui, ó, Estados Unidos no século XIX. Vamos ver, Estados Unidos século XIX. É bom a gente relatar que a independência dos Estados Unidos se deu em 1776. Tempos aí das primeiras difíceis adaptações aí nessa nova colônia. O governo não conseguia controlar os territórios, que é pessoal arrecadadores de impostos, e vale a pena a gente relembrar que os Estados Unidos era colônia, uma colônia do Reino Unido, da Inglaterra, né? A economia era pautada aí a tecelagem, a indústria de fiação, a revolução nos transportes, e sempre nesse processo é assim muito parecido com a questão europeia, por ser colônia da Inglaterra, uma colônia não de exploração, uma colônia assim de povoamento. Os Estados Unidos acompanhou algumas revoluções e algumas questões do capital, do capitalismo que estava nascente aí e se solidificando em meados aí deste século, né? E a revolução dos transportes, como a criação do barco que tiveram aí Robert Fulton em 1807, a estrada de terra. Então essas revoluções aí muito importantes a ser lembradas aí nesse processo aí a título de informação para o processo aí dos Estados Unidos, né? A imigração sempre foi um norteador aí nos Estados Unidos, né? Primeiro, os primeiros imigrantes que tiveram aí nos Estados Unidos foram imigrantes europeus, né? Então, 42 milhões de europeus nos Estados Unidos em meados aí de 1820 a 1930, né? Dentre deles alemães, inglês, judeus, asiáticos, italianos, irlandeses, e o objetivo era o quê? Era fazer uma nova América. Então, olha a diferença do processo colonizador, do processo de povoamento, de imigração dos Estados Unidos com o nosso brasileiro. Então, nosso brasileiro com o processo aí de fazer exploração aqui, de fazer um processo muito diferente, né? Os trabalhadores vieram aqui para conquistar riquezas e lá trabalhavam aí para fazer uma nova América, né? Então tinha esperança de poderem trabalhar, de expressar suas práticas religiosas, porque também na Europa tinha aí um predomínio um pouco católico. Então a base estadunidense era uma base pautada ao protecionismo. Então é muito bom a gente relembrar esse processo todo, né? Os Estados Unidos no século, né, 19, a gente é bom lembrar aí a marcha para o oeste, do litoral para os Estados Unidos. Foram pequenos navios do Mississippi para Missouri, que também foram as carroções por terra. Então teve aí um processo também de imigratório muito importante para essa marcha para o oeste. O destino manifesto, que tem até uma pergunta aí nas atividades de vocês, que achavam que os colonos norte-americanos haviam sido escolhidos por Deus, e esses colônios eles tinham que expandir as suas terras no continente americano, né? Levaram consigo o intuito de civilização. Então é muito importante a gente ter em mente essa questão do processo civilizatório dos Estados Unidos, né? Que consentia aí já um processo de reforma, e de reforma literalmente agrária, né? De cada um ter a sua espécie de terra, cada um ter o seu espaço para poder produzir, e a partir daí
se constituir aí família, cidade e civilizações. Então, lei de terras, que foi um primeiro lei de reforma agrária, isso que a gente vem se discutindo aqui no Brasil há anos, a lei de reforma agrária em 1862, que foi o governo cedia um lote de terra no oeste por apenas $10, foi uma espécie de reforma agrária americana, ampliou o número de pequenos proprietários, aumentou a oferta de alimentos e os preços dos alimentos baixaram, estimulando aí esse desenvolvimento. Então, para vocês verem e notarem que a lógica era outra. E como o território americano se expandiu, né? Ele se expandiu porque também teve uma chacina e um processo também de morte e de mandar índio para o céu, né? Então, dizendo dessa forma, né? Eles matavam os índios, né? Compravam as terras, a riveria, e não tinha aí um processo mesmo de saber quem realmente eram donos daquelas terras, né? Fizeram acordos diplomáticos, declaravam-se guerras contra o México. Então, com tudo isso, foi um processo também não tão muito ameno e amistoso nesse processo dos Estados Unidos, né? Então, para a gente ver uma questão de preço, uma questão de como foi conquistado esses territórios, está aqui aí o território de Louisiana, $5 milhões, Flórida, 15 milhões, Alasca, 7,2 milhões, Oregon, no costa do Pacífico, foi um acordo diplomático, e o México, mais da metade do território, tomado através de guerra, né? Então ganharam acesso ao Pacífico. Então, para vocês verem todo esse processo aqui de conquista e de compra de terras, e ficando essa parte aqui de baixo aqui para o México. Então, essa briga constante México e Estados Unidos, ela é antiga, né? E sobre os índios americanos, né? Os índios nunca foram e não eram considerados cidadãos americanos. Somente o imigrante europeu naturalizado que era cidadão. Os índios eram vistos como peso morto, como estorvo, como mente abominável, né? Então, até mesmo a lógica de matar os índios era muito predominante, né? Grande parte foram através de massacres, assassinados, né? As empresas estavam atiradores pagavam atiradores para matar lá os bisões, né? Alegavam que os bisões atrapalhavam o caminho, os bisões serviam de alimento para os índios, enfim. Então, foram uma década de luta índio contra europeu, né? Então, o governo despertava aí um tratado que foi se perdurar há muito tempo. O bisão americano, esse búfalo aqui, e os índios aí de Cherokee. E isso tudo teve consequências aí da conquista do oeste para os índios, né? Muitos povos indígenas desapareceram e os índios hoje são marginalizados, e principalmente hoje a maioria dos índios vivem em reservas ou cidades americanas, né? E é muito importante a gente relembrar que esse fato não foi ocorrido apenas nos Estados Unidos, né? Isso ocorreu também aqui no Brasil, em toda a América Latina, a devastação total, o massacre total de índios, né? Então é importante a gente salientar todo esse processo aí também de colonização e de morte e de não respeito aí aos indígenas, né? E que até hoje lutam aí para ter sua garantia de terra, pelo menos de espaço, que são deles por direito, né? Um fato muito interessante nesse processo e muito importante, e é um dos que mais caem aí em vestibulares, em avaliações, é a Guerra da Secessão, que foi de 1861 a 1865. Havia diferença entre região centro-oeste norte-americana e região sul. A centro-oeste trabalhava livre e em pequenas propriedades, e era pautado no mercado industrial interno e de indústria. O sul trabalhava escravo,
O trabalho era escravo, né? Grande propriedade escravista e o mercado era externo. Então, tipo, exemplo, anil, fumo, algodão, era uma produção mais rudimentar, né? Havia conflito entre essas duas regiões. O sul queria conservar a escravidão e o norte queria o fim. E um presidente muito importante desse processo que foi eleito e que leva o nome de vários pedaços norte-americanos é Abraham Lincoln, né, eleito presidente que representava o norte, né? E Abraham Lincoln, nessa continuação dessa guerra de secessão, descontente aí, foi quem moderou aí, posso te dizer, todo esse processo abolicionista aí dessa guerra aí de secessão entre o sul e entre o norte, né? Descontente, 7 estados do sul se separaram e formando um outro país, Estados Unidos Confederados da América. A guerra de secessão norte versus sul era assim uma guerra civil, né? E quem foi esse Abraham Lincoln, né? Abolicionista moderado, defensor da indústria, do mercado, né? Defensor da unidade norte-americana, e a frase dele cerne é: chegou um tempo em que percebi que a escravidão devia morrer para que a nação pudesse viver. Então todo esse processo é importante e essa figura de Abraham Lincoln é de extrema relevância nos Estados Unidos. Porém, com a abolição da escravatura em 6 de dezembro de 1865, já visto que a abolição de escravatura ela foi tardia aqui na América em todos os campos, todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos ou naturalizadas seriam consideradas cidadãos norte-americanos, que está na 14ª emenda constitucional. Teoricamente, os afro-americanos seriam cidadãos e teriam os mesmos direitos dos brancos. A elite branca, principalmente do sul, e teoricamente eles tendo esse direito, o branco sempre foi predominante nos Estados Unidos, visto que até hoje existe bairros especificamente somente para negros e bairros que somente específico para brancos. Então essa cidadania e racismo aí caminham aí, são uma luta grande, né? Essa prática imponente, essa prática, como posso dizer, nociva aí, ela vem sido feita aí há muitos anos aí no que se refere aí às questões americanas, né? Em 1960 havia até hoje as questões de segregações negros, né? E até mesmo as questões eleitorais, né? Negros e brancos não poderiam estudar na mesma escola, nem usar os mesmos banheiros e nem serem atendidos nos mesmos hospitais, né? E essa segregação só acabou em 1960, né? E tudo isso teve aí uma construção e figuras importantes como Martin Luther King, os Panteras Negras, né? Então teve pessoas, mãos muito importantes dessa luta contra o racismo. Após a Guerra Civil aí, vamos falar um pouco do intervencionismo, a entrada aí foi uma reconstrução americana, né? Bem mesmo no final aí do século XIX, se tornando uma das maiores potências industrial, rica, mercado econômico, classe operária organizada, um federalismo, quer dizer, estados com próprias leis, né? A prosperidade, a mão de obra farta, né? Controle de matéria-prima, de transporte, de questões aéreas, né? E aí, contudo, nasce o imperialismo, né? Praticado pelos Estados Unidos na América Latina e Filipinas. Viam os povos americanos latinos como atrasados, acreditavam que levavam a democracia a fundo, né? A civilização a fundo, né? E ajudavam a Cuba a um certo ponto em ser também um paraíso sexual, né? E com isso teve a revolta cubana, né? A Revolução Cubana, e esse imperialismo aí se norteou a todo momento nos Estados Unidos, né? Porém, esse processo de organização, dos Estados Unidos é importante a gente relembrar ele e ele ser aí como base fundamental aí dos nossos estudos, né? Então, muito obrigado a vocês. É um título, tudo isso vai ficar no meu canal aqui, Professor Gugu, vai ter
todas essas explicações para vocês. E aquele texto eu vou deixar, esse texto eu vou deixar disponível para vocês terem aí como fazer o estudo particular de vocês, que é muito bom para isso. E um beijo aí para vocês que ficam esse novo método aí de gravar aula que eu achei fantástico aí, tá bom? Obrigado!